Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha palavra de hoje vai ser um pouquinho diferente das que vocês têm acostumado a assistirem. Hoje nós estaremos falando sobre a necessidade da apologética cristã. Primeiramente, quero definir o que é apologética. A apologética é uma das disciplinas da teologia sistemática que lida com a defesa da nossa fé. Então nós vivemos em uma cultura que frequentemente separa o conceito de amor do conceito de verdade. O amor é reduzido a uma aceitação passiva e a verdade a um julgamento cruel. Ou seja, quando você ama, você se cala, aceita tudo conforme está, sem censurar nada, porque o amor não censura ninguém. É isso que andam propagando por aí. E aqueles que falam a verdade, eles são taxados de preconceituosos, pessoas fundamentalistas, radicais ou fanáticos religiosos. Mas nós vemos que esta distorção ela é prejudicial à Igreja de Cristo, porque ela pode nos fazer hesitar diante de um claro dever bíblico, que é a repreensão, que é fazer apologética. Então muitos temem de serem acusados como não amorosos. No entanto, as Escrituras apresentam um quadro bem diferente. A Bíblia nos mostra, por exemplo, através da vida de Estevão, que falar a verdade dura sobre o pecado, mesmo que leve à rejeição ou até mesmo à morte, é uma expressão profunda de amor e fidelidade a Deus. Então, a repreensão, a apologética, ela não é algo opcional, é uma necessidade espiritual. Então, nesta palavra, nós analisaremos de forma panorâmica a ordem de Paulo para repreender severamente, o mandamento de expor as obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas, como está escrito em Efésios 5:11 e outras passagens, nos ensinam que a correção feita na verdade é um instrumento divino para a saúde, para a santidade e para a salvação. Então a prática da apologética, da repreensão bíblica, não é um impulso autoritário, mas é um ministério ordenado, caracterizado por um fundamento, por um método e por um propósito claro, que é expor a verdade libertadora através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, por que a repreensão é necessária? Entenda que a repreensão ela não nasce da intolerância humana, mas da natureza de Deus e da realidade espiritual que nos cerca. Então, para combater o erro e preservar a saúde espiritual, se faz necessário o uso da repreensão, da apologética. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 13, ele instrui Tito a repreender severamente aqueles que se opunham, para que estes fossem sarados, curados na fé. Então o contexto aqui
o combate a falsos mestres que em Creta, através dos seus ensinos, eles estavam contaminando algumas pessoas. Era como se fosse uma doença infecciosa. Então a repreensão severa, incisiva, aqui é o remédio necessário. Então a gentileza superficial seria, na verdade, uma negligência que permitiria a doença espiritual se espalhar. Então hoje existem muitas comunidades de fé, muitas igrejas doentes. Por quê? Porque alguém que está ali como ensinador, como mestre, como pastor, está doente espiritualmente, e a sua doença é muito séria, é contagiosa. E ele sabe que está destinado à morte, e ele quer levar muito mais pessoas consigo. Então propaga suas ideias, propaga suas doutrinas, ensina um falso evangelho. E agora eu, como pastor, você, como conhecedor da verdade, deve ficar calado? Claro que não. Nós somos atalaias de Cristo. Nós somos chamados para dizer a verdade. Nós somos profetas do Altíssimo. O profeta recebe de Deus a verdade revelada e transmite a mesma ao povo. Então o alvo da repreensão, o alvo da apologética não é simplesmente humilhar. Não é isso. O propósito da apologética, da repreensão, é curar, é restaurar a saúde doutrinária e prática de uma igreja local, de um povo. Então, a repreensão apologética, ela é necessária também para expor a realidade destrutiva do pecado. Efésios 5:11, Paulo, ele ordena: e não participem das obras infrutuosas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então o pecado aqui é descrito como obras das trevas, ações praticadas na escuridão que são infrutíferas, ou seja, não produzem nada de valor eterno, levam apenas à morte espiritual. Então o crente, como filho da luz, ele tem a responsabilidade de expor esta realidade. Isso significa tanto evitar qualquer cumplicidade, quanto trazer à tona pela palavra e pela conduta a verdade sobre o caráter vazio e destrutivo do pecado. Então, também por causa da nossa identidade em Cristo, nós somos motivados a essa exposição. Não se trata aqui de moralismo, mas identidade. Então nós somos resgatados do domínio das trevas, transportados para o reino da luz em Cristo Jesus. Colossenses 1:13 diz isso. Então nós estamos na luz, e andar na luz é expor as trevas e viver de acordo com quem somos em Cristo. Então a repreensão, portanto, é um chamado à coerência com nossa nova natureza. Mas como repreender segundo as Escrituras? A Bíblia não só ordena a repreensão, mas também define o seu caráter. Não se trata de um ataque, mas de um resgate. Efésios 4:15 diz que nós devemos falar a verdade em amor. Então este é o princípio orientador: falar a verdade em amor. Não é suavizar a verdade até que ela seja palatável, mas é proclamar a verdade motivado pelo amor, visando o crescimento espiritual de outra pessoa. O amor, HP, busca o maior bem
do próximo, que é a conformidade com Cristo. Então, por vezes, o que é verdadeiro e benéfico não é inicialmente agradável. Por exemplo, Estevão, que confrontou os líderes religiosos com palavras duras, que os levaram à fúria, mostra que falar a verdade em amor pode ser custoso e mal recebido, mas é um ato de profunda fidelidade. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, diz que nós devemos falar a verdade com um espírito de restauração. Isso também é confirmado em Tiago capítulo 5, versos 19 e 20. Então a repreensão para com um irmão em pecado não é para punir, mas para restaurar. O texto bíblico diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6 e 1. Tiago nos lembra que quem fizer um pecador voltar do seu erro salvará a alma dele da morte. Tiago 5 e 20. A metáfora é de um resgate, como alguém que se joga na água para salvar um que está se afogando, mesmo que este lute contra ele. A motivação é salvar, não afundar. 2 Timóteo 4 e 2 diz que nós devemos repreender com paciência e doutrina. Paulo ordena a Timóteo: pregue a palavra, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então a repreensão eficaz não é uma explosão emocional, mas um processo paciente, fundamentado no ensino sólido da palavra de Deus ou da doutrina bíblica. É preciso persistência e clareza teológica. Então, as três passagens principais que citamos aqui, de Tito 1 e 13, Efésios 5 e 11, Tiago 5, 19 e 20, nós podemos ter um resumo dessas três passagens. Tito 1 e 13, a ênfase é o quê? Combate ao erro doutrinário. O tom da fala ali de Paulo é severo, incisivo. O objetivo é o quê? Saúde na fé, cura doutrinária. Efésios 5 e 11, a ênfase é o quê? Separação do pecado. O tom é de confronto, exposição. O objetivo ali é o quê? Pureza e santidade, isto é, andar na luz. Tiago 5 e 19, a ênfase é o quê? Restauração do desviado. O tom ali é de resgate, é mansidão. O objetivo é salvação e perdão, é reconduzir a pessoa a Cristo. Para que serve a repreensão fiel? Para que serve essa repreensão? Quando praticada biblicamente, a repreensão ela produz frutos preciosos para o indivíduo e para a igreja. A repreensão ela restaura o irmão. Já citamos Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. O propósito último é fazê-lo o quê? Voltar da vereda do erro. É um ato que cobre uma multidão de pecados. Não no sentido de escondê-los, mas de interromper seu curso e levar ao arrependimento e ao perdão. Então a repreensão fiel, ela traz também maturidade. Efésios 4 e 15. O resultado de falar a verdade em amor é que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Louvado seja Deus. Então a correção mútua nos impede de permanecer crianças espirituais instáveis e facilmente enganadas. Então a correção, a repreensão,
A apologética também é necessária para a preservação da unidade e da pureza da igreja. Então a repreensão impede que o fermento do pecado ou do falso ensino contamine toda a massa. É um ato de proteção para a comunidade, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Como mostrado no testemunho da igreja, silenciar diante do erro por medo de conflito leva à perversão e à desonra a Deus. Para concluir, nós fomos chamados como apologetas, como defensores da verdade, nós somos chamados para sermos instrumentos de cura. Então a repreensão bíblica é, em sua essência, entenda isso, um ato de amor cirúrgico. É desconfortável, mas é uma cirurgia de vida. É a luz que, ao revelar a sujeira, nos capacita a limpar. Fomos chamados para ser uma comunidade que não apenas celebra a graça juntos, mas que corajosa e humildemente aplica essa graça nas áreas de ferida e também de desvio. Não podemos abdicar desse dever sobre o falso pretexto de amor, pois o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. 1 Coríntios, capítulos 13, versículo 6. Que possamos, como Tito, ter a coragem de confrontar o erro para promover a saúde. Como os Efésios, a determinação de expor as trevas para andar na luz. E como ensina Tiago, a compaixão de nos lançarmos nas águas turbulentas para com mansidão resgatar os que estão se afogando no pecado. Que Deus nos dê discernimento para saber quando falar, humildade para examinar nosso próprio coração, primeiramente, e coragem amorosa para sermos instrumentos da sua verdade restauradora. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu deixo aqui esta palavra que te encoraja a defender a verdade bíblica. Não vamos nos calar diante dos falsos irmãos, diante dos falsos profetas. Existem alguns que já se apostataram da fé. Para esses não existe cura, mas nós temos que combater. Nós fomos chamados para combater o bom combate da fé. Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que ele combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo foi um defensor da verdade bíblica, e eu sou um defensor da verdade bíblica e não vou me calar. Você também tem que ser, precisa ser, se ainda não é, um defensor da verdade bíblica, e nada pode calar você e dizer aquilo que Deus ordena que você diga. Por quê? Porque a verdade liberta, e a verdade não pode faltar nos nossos lábios. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixo aqui esta palavra de aproximadamente 20 minutos, que em suma mostra-nos a responsabilidade e o dever que nós temos como pregoeiros da verdade, de dizer unicamente a verdade, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Sou o pastor Nivaldo, pastor da Igreja Batista Pentecostal, Ministério Vida Nova, aqui em Batiba, Espírito Santo. Participe dos nossos cultos e seja abençoado e abençoada
por Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.